walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. For when I think I've lost my way, there are no words enough to say it's true. God gave me you. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy. That you, an angel loving, could somehow fall for me. You'll always be love's great martyr, and I'll be the flattered fool. And I need you. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. For when I think I've lost my way, there are no words enough to say it's true. God gave me you. And on my own I'm only half of what I could be. I couldn't do without you. And we are stitched together, and what our souls have tethered, and I pray we never undo. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt, yeah. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. For when I think I've lost my way, there are no words enough. Olá, seja muito bem-vindo ao culto online da Igreja Batista das Nações. Espero que você esteja tendo um excelente domingo e que ele fique ainda melhor a partir de agora ouvindo a palavra do Senhor, tá bom? E eu quero ler aqui um pequeno texto no finalzinho do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos 18 ao 20. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Algumas versões trazem até o fim do mundo, ou até a consumação do mundo. Enfim, essa consumação, esse fim, não é um lugar, é um tempo. Então, Jesus estava dizendo aqui, quando ele estava prestes a subir aos céus, ele disse para os seus discípulos: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele já tinha cumprido a vontade do Pai, ele já tinha finalizado a obra que ele vinha fazer, que ele veio para fazer. Já veio trazer salvação, a salvação estava garantida, o plano de salvação estava a pleno vapor, graças a Deus, nos trazendo libertação de todo pecado, de todo mal e principalmente da morte eterna. Morte eterna. Se você quer ter a vida eterna com Deus, aceite a Jesus hoje. Não perca a oportunidade. Quem é que tem o poder? Jesus. Jesus disse: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Não creia em fábulas, em mentiras do inimigo. Não creia em palavras de homens que prometem poder. Não acredite na questão do empoderamento que tanto se fala hoje em dia. Empoderamento para quê?
se todo o poder pertence a Deus? Toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder sejam dados somente a Deus. Busque ao Senhor e você vai ter todo o poder que precisa. E não se esqueça desse finalzinho em que Jesus fala: e certamente estou convosco todos os dias. Se você está junto daquele que tem todo o poder, do que mais você precisa? Ouça agora os louvores com o Alex e, na sequência, a palavra do Senhor com o pastor Natanael Gonçalves. E tenha um excelente dia, uma excelente semana. Que o Senhor abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Quero ouvir tua voz, te amar pra sempre, pra sempre. Eu canto, dou a honra ao Rei que és digno. Eu te amo, te adoro, me prostro diante de ti. Eu canto, dou a honra ao Rei que é digno. Eu te amo, te adoro, me prostro diante de ti. Príncipe da paz, eu viver entrego a ti. Vamos declarar juntos: Ele é santo, tu és santo, tu és santo, poderoso, tu és digno, tu és digno de adoração. Quero ouvir tua voz, te amar, pra sempre, pra sempre. Eu canto, dou a honra ao Rei que és digno. Eu te amo, te adoro, me prostro diante de ti. Eu canto, dou a honra ao Rei que és digno. Eu te amo, te adoro, me prostro diante de ti. Príncipe da paz, meu viver entrego a ti. És o Rei dos reis, Senhor dos senhores, poderoso Deus, sobre tudo és Senhor. És Emanuel, és o grande eu sou, príncipe da paz, Cordeiro de Deus, o Deus vivo, minha salvação. Reinarás pra sempre, o eterno Deus, Alfa e Ômega, tu és princípio e fim, Salvador, Messias e amigo tu és. Príncipe da paz, meu viver entrego a ti. Príncipe da paz, meu viver entrego a ti. Príncipe da paz, meu viver entrego a ti. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu do coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre eu quero estar.
Lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, nadada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu do coração de Deus, um projeto que nasceu do coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre eu quero estar. Lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor. Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor. Você pode dizer isso? Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar em tua presença, na presença do Senhor. Aleluia. Olá, amigos, irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao culto da IBN nesta tarde de domingo. Minha oração e desejo é que Deus abençoe ricamente a sua vida, o seu coração, que o Senhor alcance a sua casa e a sua família também. Nós estamos no momento mais importante do culto, que é o momento da palavra. Eu sempre digo isso aqui. É quando Deus fala conosco através da sua palavra. Mas nós precisamos da bênção do Senhor, precisamos do poder do Espírito Santo. Então eu convido você a fechar os seus olhos onde você estiver e juntamente comigo vamos orar a Deus. Amado e querido Pai que estás nos céus, quero nesta hora, no nome doce e precioso de Jesus, entrar na Tua presença e rogar a Ti, Senhor, que o poder do Teu Espírito haja nesta tarde por meio da Tua palavra.
Que o Senhor venha ministrar ao nosso coração. Que o Senhor venha trazer revelação daquilo que está no teu coração. Senhor, e abençoe a cada um daqueles que me veem. Que, ó Deus, a tua bênção alcance muitas vidas nesta tarde e que todos sejam plenamente satisfeitos pela ação do teu Espírito, pela tua graça e pelo teu amor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Bem, irmãos, hoje a palavra desta tarde tem como título Uma Joia Cravejada de Pedras Preciosas. Você pode até pensar, interessante o título, não? Bem, vamos tomar aqui Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Preste atenção no texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Observe algo importante que esta passagem bíblica nos informa. Deus declarou como justos aqueles que creem, e isso não se pode mudar jamais. Bem, quando eu disse para você prestar atenção nisto, é porque nós vamos discorrer a respeito desta passagem, e eu gostaria que você também observe algo importante nesta introdução. Veja, as mulheres gostam de joias e os homens não ficam atrás. Aliás, um costume que vem de tempos antigos. Basta olharmos a passagem do filho pródigo e veremos o pai colocando um anel no dedo do seu filho. Mas talvez você esteja indagando, qual a relação de uma joia com as pessoas que tiveram um encontro com Deus? Note, uma joia é um bem muito precioso. Existem joias com valores inestimáveis. Algumas, às vezes, são avaliadas em milhões de dólares. Mas nesta tarde eu gostaria de usar esse objeto de forma metafórica. Imagina você ganhar de presente uma joia cravejada com pedras preciosas, formando uma peça com um visual deslumbrante. Mas o ponto não é somente a beleza, mas o seu valor. Se você fosse uma pessoa rica, eu digo para você, você não teria bens e dinheiro para comprá-la. Consegue imaginar? Bem, como eu disse, trata-se de uma joia metafórica. Você deve estar perguntando, que joia é essa? Trata-se da justificação, como nós lemos no texto. O que significa justificação? O sentido é ser declarado justo, limpo, absolvido, declarado e pronunciado por Deus como justo. Para entendermos, devemos começar lá no Jardim do Éden. Tudo começou com o pecado de Adão e Eva. Ao pecarem, foram declarados culpados diante de Deus. Por outro lado, todo ser humano herdou do primeiro casal essa condição, ou seja, todo ser humano foi declarado culpado diante da corte divina. Você pode até argumentar, não fui eu que comi da árvore do conhecimento do bem e do mal. Claro que não. Mas o pecado que se instalou no primeiro casal por causa da desobediência foi passado a todo aquele que nasce neste mundo. Observe o que nos diz a Bíblia em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Desta forma, desde que Adão e Eva pecaram,
o DNA do pecado foi instalado neles de tal sorte que passou a todos os seus descendentes, isto é, a todo ser humano. Talvez você ainda esteja em dúvida quanto ao verbo justificar. Note o seguinte, vou usar 3 pontos para tentar explicar. Então, ponto número 1. A palavra justificar é usada como o oposto da palavra condenar em várias passagens da Bíblia, como por exemplo em Deuteronômio capítulo 25, verso 1, que nos afirma: em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando o justo e condenando ao culpado. Condenar os bandidos não significa torná-los maus, mas apenas declarar que esta é a sua classificação perante a lei. Assim, justificar não significa fazer as pessoas justas, mas declarar que é assim que devem ser consideradas perante a lei. Consegue entender isso? Bem, número 2. As palavras justificar e justo são muitas vezes utilizadas em passagens que falam de qualquer ato legal ou judicial. Cito como exemplo Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Textos como esse referem-se à justificação como parte de um processo judicial. Isso confirma que justificar uma pessoa no sentido bíblico significa declarar essa pessoa judicialmente justa. Por fim, número 3. Outras palavras ou frases usadas como equivalentes à justificação também indicam uma mudança na relação jurídica. Por exemplo, a justificação é descrita como a imputação da justiça em várias partes da Bíblia. Isso significa que se reconhece que a justiça pertence a uma pessoa que, no ato da imputação, era ímpia e culpada. Isso mostra novamente que a justificação é uma declaração legal feita pela graça de Deus, reconhecendo que o pecador foi perdoado do pecado e declarado justo pelos méritos de Cristo. Bem, amigos e irmãos, será que conseguimos entender o que é justificação? Eu espero que sim. No entanto, ainda tenho algumas coisinhas para deixar mais claro ainda. Observe que perdão é uma coisa, justificação é outra. O perdão que Deus nos concede nos declara limpos diante de Deus, mas a justificação que Deus nos imputa por causa do sacrifício de Jesus nos declara justos, como se nunca tivéssemos pecado. Então, somente pela graça de Deus fomos declarados justos. Não há méritos, não há obras, não há esforço de nenhuma natureza que permitem ao homem ter alguma esperança de ser aceito e justificado diante de Deus. Não! Quando alguém, pela fé, recebe a Jesus em seu coração e o tem como seu único e suficiente Salvador e Senhor, então essa pessoa é declarada justificada por Deus. Glória ao Senhor. A justificação, no entanto, é a bênção que inclui todas as demais bênçãos. Então, nessa metáfora, a justificação é a joia que recebe algumas pedras preciosas. Vamos ver nesta tarde que pedras são essas. Mas antes, observemos novamente o texto, para que ele fique bem na nossa mente quando tratamos dessas pedras. Romanos 5, 1 e 2, porque começo a mensagem me baseando nesse texto. Confira novamente comigo. Justificados, pois, mediante a fé, temos
paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, aqui a joia da justificação recebe a primeira pedra preciosa. Que pedra é essa? Paz com Deus. Paulo começa assim: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Paz com Deus significa que nossa velha inimizade com Deus foi cancelada. Observe que eu fiz menção a Gênesis anteriormente, porque quando Adão e Eva pecaram, eles simplesmente romperam também essa amizade que tinham com Deus. Então, veja, a partir de Adão e Eva, toda a descendência humana entra num estado de inimizade com Deus. Essa inimizade, então, surgiu da rebelião contra Ele e do estado de guerra que declaramos a Deus. Essa inimizade terminou quando Deus descarregou sua ira e condenação sobre Jesus, nosso substituto, nos dando gratuitamente a justiça divina por meio da fé em Cristo. A paz somente foi possível pelo sangue de Jesus. Uma paz diferente daquela que o mundo conhece. Essa é a paz que deve governar os corações. É a paz de uma consciência e conduta sem mancha e sem reprovação. É a paz que permite alcançar uma relação com Deus em espírito e em verdade. Podemos desfrutar dessa paz por meio de Jesus, mediador dessa paz. Gozar essa paz significa que Deus não exigirá outra vez o pagamento por nossos pecados, porque Cristo já pagou totalmente. Então, na Corte Suprema do Universo, foi selado como coisa julgada e encerrada e jamais será reaberta. Por isso, Paulo enfatiza no texto: temos paz com Deus. Aleluias! Irmãos, sair da condição de inimizade com Deus para ter uma relação com Ele, é isso que Paulo está dizendo: temos paz com Deus. Pessoas às vezes vão à igreja e dizem que gostam porque encontram paz ali. Não é em um lugar que encontramos a paz, mas é em Cristo Jesus. Glória a Deus! Esta é a primeira pedra preciosa encravada nessa joia. Mas nós temos a segunda pedra, que é a entrada a esta graça. Esta segunda pedra também está encravada nessa joia. E ela é a entrada a esta graça. Lembremos novamente o versículo, como ele fala sobre isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Veja, uma vez que fomos justificados pela fé, fomos trazidos por Deus à esfera onde reina esta graça de Deus. Esta posição gloriosa nos garante uma nova relação com Deus baseada em sua graça. Graça, como já disse aqui em mensagens anteriores, trata-se de um favor que não merecemos, mas Deus nos dá. Isto é, Ele usa a sua graça a nosso favor. Então não se trata de procurar entrar na graça, mas que o próprio Deus nos colocou nela para sempre. Pela fé em Cristo fomos levados pelas mãos do Senhor e entramos pelos portões da graça, a graça da qual participamos
inclui o desenvolvimento de nossa vida cristã. Irmãos, a entrada significa também acesso. A ideia é que Cristo nos vestiu de sua justiça e nos introduziu diante da presença do Pai. Chegamos a um lugar ao qual não poderíamos ter acesso por nós mesmos. O lugar da glória de Deus, de onde estávamos excluídos por causa dos nossos pecados. Se adiciona também que estamos firmes nesta graça. Uma vez que temos entrado, nossa posição é de firmeza. Aliás, uma senhora disse certa vez: muitas vezes meus pés tremeram sobre a rocha, mas nunca em minha vida cristã a rocha tremeu debaixo dos meus pés. Você consegue entender essa frase? A palavra que falamos no ponto anterior, ou melhor, sobre a paz, possui ênfase no passado, ou seja, na obra de Cristo. A graça, no entanto, tem a sua ênfase no presente, pois seu sentido é um privilégio sempre atual. Glória a Deus! Nós estamos envolvidos pela graça de Deus o tempo todo. Aleluias! Agora, a terceira pedra preciosa inserida na joia da justificação aponta para o futuro. Trata-se da esperança. Quero repetir o versículo para proporcionar entendimento para você que me ouve, para você que me vê. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Preste atenção na última frase. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, a esperança na Bíblia possui um componente diferente da esperança do mundo. Qual é? A certeza. A esperança do mundo expressa sempre uma dúvida, tal como: eu tenho esperança de ver com vida minha mãe. Este desejo pode se concretizar ou não. Na Bíblia, a esperança do crente em Cristo se refere a coisas certas, mas que se cumprirão no tempo de Deus. Nós sabemos, por exemplo, sobre a volta de Jesus. Há uma promessa, isso vai acontecer. Então nós temos a esperança que Ele volte. Então observe, a volta de Jesus é uma esperança, mas o tempo é de Deus. Essa distinção entre a certeza da esperança do cristão e a incerteza da esperança do incrédulo está exemplificada em Provérbios 10, 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. Mas voltando à esperança do cristão, eu repito a última frase do verso 2. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que antes de sermos justificados, estávamos destituídos da glória de Deus. Agora, porém, fomos feitos participantes dessa glória. Nos dirigimos a essa glória com passos seguros, porque Cristo nos fez participantes dela. Vejamos o que Jesus nos disse em João 17, 22 a 24. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai,
aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Paulo segue dizendo que nos gloriemos na esperança, nos alegramos e nos regozijamos. A esperança da glória é uma fonte de alegria contínua. Quando o nosso coração, irmãos, contempla pelos olhos da fé as coisas lá de cima, nos alegramos mais e mais. Os crentes em Cristo, que eram escravos naquela época, foram os que mais hinos e canções escreveram a respeito do céu. Eu estava lendo a respeito de algumas delas e vendo que as pessoas também pensavam que por eles possuírem muito pouco para se alegrar nas coisas da terra, e os seus ambos eram muitas vezes cruéis, seus olhos miravam os céus. Agora, é interessante o que eu descobri nessas pesquisas. Algumas dessas canções tinham letras mais ou menos assim: hoje vivemos na esperança de que esta vida vai logo acabar. Caminhamos pelo mundo com uma visão no lugar que Jesus foi preparar. Hoje vemos as pessoas com medo enfrentar um futuro de dor. Sabemos que Cristo virá. Hoje clamamos para que isso aconteça já. Aleluias! Será que você percebeu essa letra aí? Que fantástico! Bem, o livro de Hebreus fala da esperança como uma âncora que está segura e firme no céu. Estamos ancorados na mesma glória e nenhuma turbulência da vida presente nos poderá separar desta glória. As bênçãos que acompanham a justificação no passado, presente e futuro são resumidas assim. Veja, passado, segurança da obra de Cristo na cruz. Fomos justificados. Presente, desfrutamos da comunhão com Deus. Aleluias. Futuro, a casa do Pai será o nosso lar. Bendito seja o nome do Senhor. Pense em como Deus nos deu algo tremendamente importante. Aqueles que receberam a Cristo possuem essa joia de valor inestimável, juntamente com suas pedras preciosas. Mas seguimos para ver outras pedras restantes, mas agora é o mesmo texto de Romanos capítulo 5, mas os versículos 3 a 5. Acompanhe comigo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Depois do que acabamos de ver, qual seria a joia de número 4? Bem, está preparado para ouvir? A joia de número 4 fala sobre a tribulação. Observe que Paulo afirmou que nos gloriamos nas tribulações. Veja bem, é fácil regozijar-nos em uma esperança que tem assegurado o seu cumprimento. Mas como podemos nos alegrar nas tribulações? A palavra tribulação tem o significado imediato de pressão. Para você entender melhor, na linguagem moderna, alguns a chamam de estresse. Isso dá a ideia de ao bombardeio a que estamos submetidos pelo mundo que nos rodeia. Nos vemos obrigados a fazer um monte de coisas debaixo de pressão. Eu estou falando alguma coisa que você não conhece?
Nossa resistência interior parece que vai minando pelo esforço físico, emocional e psicológico que envolve todas as coisas. Agora note, pressões e tribulações podem ser causa de responsabilidade nossa. No entanto, ainda que eliminássemos essas causas, com certeza elas seguem existindo. Nós não conseguimos controlar as tribulações, mas todas elas estão debaixo do controle de Deus. Aleluia! Será que você pode dar um amém? Podemos nos alegrar em tais situações? Talvez você esteja fazendo essa pergunta. Não só podemos, como devemos fazê-lo. Por quê? Porque Deus as permite para o nosso bem. Já falei em mensagens anteriores sobre esse tema da tribulação, da luta, das adversidades, dos problemas. Mas mesmo voltando ao assunto, desejo destacar aquilo que não tratei anteriormente. Então caminhe comigo. Há uma segunda ideia escondida na palavra tribulação. Ela tem a ver com uma ferramenta usada pelos agricultores. O termo vem do latim e a ferramenta usada era para trilhar o trigo. Eles a chamavam de tribulum. A ferramenta possuía cravos e era parecida com o rastelo que a gente conhece hoje no Brasil, né? Era usada para separar a palha do grão. Sem esses golpes e sem o uso dessa tribulação, era impossível fazer a separação. Jesus usou essa mesma figura quando disse que Pedro ia ter problemas. Nós vemos essa afirmação do Senhor, esse aviso do Senhor em Lucas, no capítulo 22, versículos 31 e 32. Acompanhe comigo. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Queridos, o Senhor podia ter pedido a Deus que Pedro fosse livre dessa tribulação, e neste caso haveria evitado as pressões da aflição ou dessa aflição. No entanto, nos desígnios de Deus, a ação proposta por Satanás, em lugar de produzir um mal a Pedro, sabe o que ia acontecer? Iria produzir uma bênção, porque Deus é especialista em fazer isso, né? Então, o mal que muitas vezes é planejado contra um filho, Deus o torna em bênção. Eu entendo que são situações que estão na vida de cada cristão, porque Deus tem um propósito e o propósito é sempre de bênçãos. Veja, ao ser cirandado, Pedro, ia ter a sua vida ela ia ser purificada. Isso realmente aconteceu durante o processo em que ele negou ao Senhor 3 vezes, mas culminou com a sua plena restauração pela intercessão do Senhor. Sem essa tribulação permitida pelo Senhor, Pedro não poderia atuar e ser usado por Deus como foi no Pentecostes e durante toda a sua vida. Suas cartas durante esses 20 séculos têm ajudado e animado a todos os crentes em Cristo necessitados de ânimo espiritual. E tudo começou com aquela ciranda de Satanás que o Senhor não evitou. Alguns podem até pensar que não, mas veja o que Jesus disse no final do verso 32. E tu, quando converteres, confirma teus irmãos. Observe o seguinte, a frase e tu, quando converteres, significa quando voltares reanimado, separado daquilo que não serve em tua vida, confirma teus irmãos.
As tribulações não purificam o cristão do pecado, mas o separa daquilo que interfere em sua utilidade e o capacita para ser uma bênção na vida de outros, ou seja, no reino de Deus. Você está passando por alguma tribulação? Deus tem um propósito. E o propósito é abençoar você e outros através da sua vida. Pedro foi uma bênção na vida de milhares, quem sabe de milhões. E tudo porque Deus permitiu aquela tribulação em sua vida. Paulo afirma que a tribulação produz paciência. A tribulação é uma atividade produtiva. Deus permite a tribulação para facilitar e ativar a paciência em cada um de nós. Deus, que é o Deus da paciência, nos diz que a paciência nos é necessária. Por isso, Ele está produzindo paciência em nossa vida. Quando nos lembramos que a paciência é um fruto do Espírito, não podemos deixar de nos alegrar nas tribulações. A paciência é um subproduto que, por sua vez, produz a experiência, ou seja, a prova de caráter. O caráter é provado nos momentos de dificuldades e crises. Se suportamos as tribulações com paciência, que a mesma tribulação tem produzido, nosso caráter será provado e aprovado. Você se lembra daquela famosa frase: é no furor das batalhas que um soldado é forjado? Deus quer mostrar ao mundo invisível e também ao visível que Ele está fazendo em nós como resultado da justificação. Quando começa essa obra de Deus na nossa vida? Quando nós entregamos o nosso coração a Cristo. A partir deste momento começa um trabalhar, porque nós fomos justificados por Deus. E Ele então começa a trabalhar em nós, para que tudo seja para a glória do Seu nome e também para o nosso crescimento. Agora, observe que os anjos estão vendo o que Deus está realizando. Sim, o que Deus está realizando na vida de seus filhos, e eles ficam simplesmente assombrados. Não é isso que Pedro nos diz na última frase do verso 12 do capítulo 1? Para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Irmãos, os anjos veem a cada um de nós, filhos de Deus, que entregamos o nosso coração ao Senhor. Eles nos veem e eles gostariam, como diz a palavra, de atentar mais para estas coisas. Aliás, eu imagino uma situação aqui hipotética. Se você pudesse trocar de lugar com um anjo, imagina isso. O anjo trocaria com você imediatamente. Você se tornaria um anjo e o anjo se tornaria um cristão. Mas sem sombra de dúvida, essa troca beneficiaria muito mais ao anjo. Irmãos, tem coisas que muitos não compreendem, não entendem. Porque nós sabemos daquilo que Deus tem planejado para cada um de seus filhos. A palavra de Deus nos revela. Então, quando passamos por situações complicadas, às vezes as pessoas estão sempre reclamando, se lamoiando, se queixando. Mas põe os olhos no Senhor. Põe os olhos no Senhor. Agora, será que os anjos ficam assombrados por permitirmos ou por não permitirmos esse trabalhar de Deus através das tribulações? Hebreus, por exemplo, nos diz que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. O que elas estão vendo?
Ou melhor, o que estão vendo em sua vida? Bem, caminhemos em frente. A experiência produz esperança e a cadeia do processo produtivo continua. É uma revolução produtiva que tende a tirar a qualquer cristão de seu estancamento espiritual. Neste ciclo, volta a aparecer a esperança que já associei à terceira pedra preciosa. Vivemos num mundo onde necessitamos que a esperança convicta da glória de Deus se manifeste como uma constante. Esse trabalhar de Deus em nós produz essa esperança marcante em nossos corações. Você está vivendo cheio de esperança? Quero que saiba, a esperança não traz confusão, ou seja, não envergonha. No mundo que nega ou põe em dúvida as coisas que se não veem, temos uma tendência de nos envergonharmos em dizer que toda a nossa força e confiança estão postas nas coisas invisíveis, nas que são eternas. Não é isso que nos diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 18? Vamos ver. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Irmãos, quando falamos a um mundo que não possui a esperança da glória de Deus, ele nos vê com suspeita e desprezo. O mundo nos trata sem consideração e tenta nos envergonhar. Uma vez que temos bem firmada a esperança em nossos corações, não seremos envergonhados e nem tampouco confundidos. Até poderemos passar por situações parecidas em nossas relações no mundo, mas nunca com Deus. O Deus que não mente nos prometeu. Aleluias! Diante de tudo isso que já falei, eu quero partir para uma conclusão da palavra. Mas eu não poderia concluir sem antes fazer alusão à última pedra preciosa, que é o amor. Esta pedra também está encravada na joia da justificação. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que o amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Isto foi o resultado da nossa justificação por meio de Cristo. Veja bem, a palavra derramado dá a ideia de um processo que começou, mas que continua em nossos corações. Por último, quero afirmar que esse presente de Deus, a joia da justificação, não serve como adorno. Antes ele representa o que somos e o que possuímos. Glória a Deus! Eu finalizo perguntando: você possui essa joia preciosa? Todas as pedras preciosas que mencionei aqui estão cravejadas nela? Ou você tenta se livrar de algumas? Nesta tarde nos abrimos e desejamos esse trabalhar de Deus em nossas vidas para a glória do seu nome. Você deseja isso? Sim, Deus trabalha na vida dos seus filhos. Mas quantas vezes nós queremos abortar esse processo do trabalhar de Deus em nós? Porque Deus usa circunstâncias, situações difíceis, como eu mencionei em mensagens passadas. Mas nós queremos abortar. Mas hoje nós vimos, nesse texto de Romanos capítulo 5, nós vimos que Ele nos justificou. E eu tentei comparar essa justificação a uma joia preciosa, que contém pedras de inestimáveis valores. E todas elas estão
cravadas nesta joia. O que podemos aprender, irmãos? Deus nos abençoou de forma tremenda. E nós queremos nos abrir para que Ele continue esse trabalhar de Deus na nossa vida. Queremos que Deus continue a realizar. Você deseja isso? Eu quero orar com você. Quem sabe você ainda não recebeu essa joia da justificação. Quem sabe você ainda não foi declarado na Corte Suprema do Universo que você é um homem justo, uma mulher justa. Ou seja, a pessoa que ainda não recebeu a Jesus não pode ser considerada por Deus justo, porque a pessoa precisa abrir o seu coração, pedir para que o Senhor venha fazer morada nele, porque é através de Jesus que Deus nos declara como justos. Fomos justificados. E depois Ele segue nos abençoando com todas essas pedras preciosas. Se você ainda não recebeu o Senhor, eu quero orar com você nesta tarde. E você, meu irmão e minha irmã, que já recebeu o Senhor, será que você pode imaginar que valor imensurável é o que você já tem de Deus? Ele já te deu a justificação e com ela todas as bênçãos que Ele tem, que envolve a salvação, todas elas. Vamos nos colocar diante do Pai nesta tarde. Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido e amado, mais uma vez, Senhor, eu acabei de entregar a Tua palavra. E a minha oração, Senhor, é para aqueles que ainda, Senhor, não receberam a Jesus em seu coração. Se tem alguém me ouvindo que ainda, Senhor, não se rendeu a Cristo, que este seja o dia, que esta pessoa possa convidar o Senhor para entrar e fazer morada no seu coração. E se tem alguém aqui desejoso de fazer isto, meu Senhor, eu quero te pedir que o Teu Espírito toque poderosamente e que o Senhor o ajude, Pai, em nome de Jesus, e que esta pessoa venha confessar que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Mas quero orar pelo meu irmão e minha irmã que já deram, que já se renderam a Jesus. E que muitas vezes, ó Deus, parece que não estão, Senhor, se colocando no centro de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para os teus filhos. Muitos às vezes tentam abortar aí, ó Deus, o crescimento. Senhor, abortar, Pai amado e querido, a maturidade que nos é proporcionada através de um trabalhar do Senhor na nossa vida. Quero te pedir que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe grandemente. Pai, que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado nas suas vidas. Muito obrigado por essa joia que o Senhor já nos deu. Que possamos cada dia, Senhor, valorizar acima de qualquer coisa, porque isso é incomparável, ó Deus, a qualquer bem terreno. Não há dinheiro que pague. Por isso eu quero te dizer muito obrigado pela pessoa de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Senhor, obrigado por este culto e abençoa todos que me veem e ouvem. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Irmãos, estamos finalizando aqui o nosso culto, mas ainda nós temos alguns cânticos. Fique conosco até o final. Desejo para você uma semana muito abençoada. Que Deus abra portas e caminhos para cada um de vocês e que satisfaça todas as suas necessidades. E até o próximo culto, se Deus assim o permitir. Até lá.
Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teus rios, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. A chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teus rios, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teus rios, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu.